Beleza. Os alunos de graduação, eles às vezes têm um pouco de modo abstrato qual o impacto que eu posso ter na minha carreira profissional se eu vou para um mestrado, se eu passo a estudar dessa forma mais, né, de pós-graduação, o que eu trago para a minha mão de obra, para a minha carreira. E o aluno de pós-graduação, ele tem um interesse muito grande, já conhece isso, né, vive isso, e às vezes ir para o exterior, por exemplo, chegar em Portugal, igual você chegou a fazer os 2 cursos, né, mestrado e doutorado em Portugal. Então, eu queria saber, pergunta minha, como que um estudante de graduação, ele poderia entender esses estudos, né, e aí você conta a sua história, mais ou menos aí, puxando, né, sua história de empreendedorismo, inovação, intervenção social, né, que você estudou bastante, e isso ajudou na sua carreira, né, ou mesmo na especialização da sua mão de obra, e mesmo também quem quiser ir estudar fora, né, a gente sabe que a gente está vivendo um momento muito angustiante, muitas pessoas ficam tristes, oportunidades e tudo mais, pensam em migrar, seja para voltar ou para nunca mais voltar. Então, assim, é um momento bem sensível nesses aspectos, e os alunos começam a cogitar ainda mais questões e experiências estrangeiras, né? Então, eu queria saber desses 2 aspectos, como um profissional que está saindo da graduação, o que esse estudo fora pode ajudar, como você fez, o que te agregou, e o estudante de pós-graduação também. Perfeito. Bom, não preciso nem dizer que eu recomendo, né? Assim, eu recomendo com certeza a quem puder, sempre uma experiência muito válida. Tem alguns que já têm a oportunidade de fazer intercâmbio, né? Desde de garoto e tal, seja para língua, para idioma. Depois tem a possibilidade de fazer a graduação, né, fora, ou fazer como eu fiz, né, a pós-graduação, né. De qualquer forma, uma experiência super rica. No meu caso, como o senhor colocou, né, eu sou aborígene da economia criativa, eu vim do direito, não queria trabalhar com processo, basicamente, então, obviamente, não poderia trabalhar com direito, né. E aí eu acabei arrumando para até uma área do direito, no caso, que era no Sebrae já, a questão das políticas públicas, né, relacionadas ao trabalho do Sebrae, né, a missão do Sebrae, que é promover o desenvolvimento também do país, né, e apoiar os pequenos negócios do país. O Sebrae ele tem esses dois lados, né, uma agência de desenvolvimento. A gente às vezes não sabe disso, além de uma empresa de consultoria, né, para pequenos negócios, ele é uma agência de desenvolvimento. Então, a gente tem uma unidade de políticas públicas que trabalha fazendo, digamos, um lobby do bem aqui no Congresso em Brasília, né, para promover, né, políticas públicas que apoiam os pequenos negócios e que apoiam o desenvolvimento econômico do país, né, a partir dos pequenos negócios. Então, a minha ligação com o direito no início foi essa, de trabalhar junto ao Congresso aqui em Brasília, né, construindo projetos de lei e tudo mais para apoiar, para criar um melhor ambiente para o pequeno negócio no Brasil. Aí vocês conhecem a lei geral, né, o microempreendedor individual, eles foram nascendo desse esforço do Sebrae junto ao poder legislativo, né, no Brasil. Só que aí, nessa pegada de política pública, desenvolvimento a partir dos pequenos negócios, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, né, de territorial, enfim, a partir dos pequenos negócios. Obviamente com foco econômico, mas com impactos sociais também, né. E aí, nesse contexto de inclusão produtiva, né, que eu coordenava projetos de inclusão produtiva e tudo mais, eu cheguei na economia criativa, né, como estratégia de desenvolvimento, como potencial, né, de desenvolvimento de territórios. E aí, depois de ter feito algumas coisas, né, de pós-graduação em administração, por trabalhar no Sebrae, e também de política, de ciência política, né, por conta dessa questão de política pública, eu então fui para intervenção social, inovação e empreendedorismo, exatamente buscando estudar a economia criativa em regiões urbanas de baixa renda, né? Então, Coimbra
a Universidade de Coimbra, né, eu coloquei para vocês, é 1290, ela é uma das mais antigas da Europa, é muito bacana, eu gosto muito desse ar antigo, né, e eu fui num momento muito favorável, digamos assim, porque havia ainda uma equiparação dos alunos estrangeiros aos alunos portugueses. Em que sentido? Nas propinas. E aí vocês vão estranhar, né? É uma das palavrinhas que a gente brinca aí em Portugal, né? Porque, inclusive, eu conto o episódio para vocês, eu estava uma vez já no Brasil e ainda com algumas mensalidades, digamos assim, do doutoramento, né? Depois eu voltei para defender lá, e aí eu coloquei na minha agenda do trabalho no Sebrae, para não esquecer, né? No Outlook lá e tal, pagar propina. Eu coloquei para lembrar, né? E aí tava um colega meu, assim, olhando no computador do dia, olhou, 11 horas está lá agendado para o Israel pagar propina. Opa, peraí, vamos esclarecer e tal, porque propina em Portugal é o valor da Coimbra. A Universidade de Coimbra é uma universidade pública, tá? Então ela é pública, mas mesmo sendo pública, há um valor a ser pago anual, que é a propina, né? E eu estava dizendo que a gente teve no momento havia essa equiparação, então o governo obviamente subsidiava, né? Como para os portugueses, e a propina, entre aspas ali, era em torno de 1.500 euros, tanto para o mestrado quanto para o doutorado, né? Por ano, né? O que acontece é que isso caiu, né, recentemente, e aí o valor ficou diferente. Então hoje, se não me engano, foi para 7, 10 mil euros o valor anual, que mesmo assim eu achei bem interessante, porque depois que eu saí, a universidade buscou se abrir ainda mais e teve um boom de graduação, de fazer um pouco lá a graduação, né, essa questão das parcerias também entre instituição, né, quanto de fazer também tudo lá. Houve um boom de muito brasileiro indo para lá, né, mesmo com esse valor aí. Eu acho que, de repente, considerando também os valores para fazer graduação no Brasil, ainda compensa, mas de qualquer forma, eu acho que ainda pode ser viável para muita gente, né, e assim, é uma experiência fantástica, porque você vê outra cultura, você estuda, né, e se aprofunda em termos acadêmicos, sim, em outra cultura. No meu caso, né, foi uma oportunidade, inclusive, de resgatar muitas origens, né, da própria língua, da própria cultura que a gente tem hoje. Então, professor Robson, você tinha perguntado também sobre a questão da importância disso para depois do mercado de trabalho, eu acho, né? Eu acho assim que agrega, né? Agregação. Sim. No Sebrae, né, que é onde eu estou empregado, estava empregado, eles tinham um programa de mestrado lá, um programa de licença, né, para o mestrado. Então, eu fiz o mestrado por meio desse programa, né, me licenciando para isso, e inclusive recebendo um apoio lá, por isso que eu não busquei apoios governamentais do Brasil, né, porque eu tinha esse apoio da instituição. Então, assim, internamente, me foi útil para crescimento de carreira, né, e também para, obviamente, aplicar o conhecimento nos projetos em que eu coordenava no Sebrae Nacional. Agora, mais do que isso, né, considerando que talvez eu não passe a vida toda dentro do Sebrae Nacional, abre mercado para diversas outras atuações, seja em inovação, seja em empreendedorismo, seja em intervenção social, que são essas frentes todas do caso do mestrado. E o doutorado já foi uma escolha mais minha mesmo, né? Em termos do emprego atual, da minha inclusão produtiva atual, o impacto é menor em termos de progressão de carreira. Algumas carreiras públicas, aqui no DF, inclusive, e também no governo federal, o impacto até mais imediato, né, mais evidente em qualquer tipo de pós-graduação, né, doutorado, inclusive. No Sebrae, nem tanto. Mas a minha questão do doutorado e também do mestrado,
é no sentido também de agora me aproximar cada vez mais da docência, né? Porque eu tive, então, no Sebrae nesse período, tive toda a minha experiência em Portugal e agora objetivando também um paralelismo, aí, um andamento conjunto aí com o aspecto acadêmico. E uma coisa interessante também, só para os alunos aí, professor Robson, que a gente tem a possibilidade de fazer o doutorado direto, né? Ou fazer o mestrado e o doutorado. No meu caso, foi um caso bem interessante, que eu tive, digamos, pode parecer estranho, mas eu tive a oportunidade de fazer as duas coisas, mestrado e doutorado direto. Por quê? Porque eu estava no mestrado, ok, então eu já estava nessa etapa inicial aí, só que lá em Portugal não há impeditivo para que eu entre num doutoramento em paralelo ao mestrado. Então o que eu fiz? No segundo ano do mestrado, enquanto eu estava escrevendo o que gerou esse livro aí, né, eu comecei a cursar disciplinas do doutoramento, ainda sem ser mestre, mas já doutorando. Então eu brinco que eu fiz um doutorado direto por ter iniciado o doutoramento sem ser mestre, né, entre aspas aí, mas obviamente depois tive o título de mestre e também o doutoramento na sequência, né? Só teve essa questão que eles andaram em conjunto durante um ano, né? Mas assim, eu estou à disposição para, acho que talvez aqui não seja o momento, mas estou à disposição para conversar com quem tem esse interesse, para de repente dar dicas mais pontuais. Hoje em dia se encontra muito blog, aí vlog de gente que está lá fora, e dá dica até de custo de vida e papapá. Então, assim, os meus referenciais não estão tão atualizados, né, que eu já não estou morando lá, mas, assim, fico à disposição sobre caminhos burocráticos e essas questões todas. Agora, de forma geral, recomendo muito, é uma experiência fantástica e vale a pena.